Acho que já estamos aí com um número bom de participantes, eu acho que a gente já pode ir começando. Enquanto isso, o pessoal pode ir entrando também, até para respeitar o tempo aí de quem já iniciou, já está aqui com a gente presente. Então, inicialmente, queria dar boa noite a todos, me apresentar. Então, eu sou o Victor Guetems Vendrusco, sou o atual presidente do Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma, que é um comitê, então, que é uma extensão da Sociedade Brasileira de Atendimento integrado ao traumatizado, então, que é a SBAT, e os nossos objetivos do comitê, né, do COBRAUT, é participar junto com as ligas, ser representante delas, né, dentro tanto da SBAT quanto da representatividade dessas ligas em nível nacional e apoiar elas, trabalhar aí através do empoderamento, né, da ajuda delas e incentivar com que elas façam ações de prevenção e promoção que a gente sabe que são tão importantes e que os acadêmicos aí, modéstia à parte, eles sabem fazer muito bem, né? A gente consegue, sempre a gente tem um impacto bastante positivo quando a gente está trabalhando nisso em conjunto. Então, primeiro, também gostaria muito de agradecer a participação aí do Dr. Wellington, né, por estar participando dessa aula aqui conosco para finalizar o nosso projeto que, posteriormente, a gente vai explicar um pouquinho mais do que foi essa campanha, né, do COBRAUT no Setembro Verde, qual essa importância para nós disso, né, e quais os resultados também que a gente atingiu. Então, no meu nome, em nome de toda a nossa diretoria do COBRAUT, agradecer bastante a participação aí, Dr. Wellington, muito obrigado mesmo pela participação. E então, sem delongas, eu gostaria de apresentar o Dr. Wellington. Dr. Wellington Andraus, ele é médico e cirurgião, então é coordenador do serviço de transplante de fígado, então, do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, e ele foi, então, o nosso padrinho, podemos dizer assim, desde o início dessa campanha do Setembro Verde, então, um dos motivadores para a gente estar lançando essa campanha dentro do COBRAUT, dentro de tantas as outras que a gente faz, campanha do Maio Amarelo, do Junho Vermelho, incentivando a doação de sangue, a gente quis, então, incentivar novamente, a gente acha que é um assunto muito importante e que é bem pertinente quando a gente fala de trauma e emergências, né, que é a doação de órgãos, e que ainda é um assunto, assim, por se dizer, bastante mistificado, existem dúvidas na hora da doação, muitas vezes a gente se depara com pacientes que não tinham, que familiares não tinham essas informações de pacientes que poderiam estar salvando vidas. E a gente, através dessa campanha do Setembro Verde, a gente já pôde ver como isso é prevalente na sociedade, né, e como as pessoas, elas desejam por mais informações nessas áreas, né, e voltado também para a população acadêmica, eu acho que seria bem interessante a gente falar, então, um pouquinho mais sobre transplantes e doação de órgãos no Brasil. Então, o nosso convidado especial aí para fazer uma aulinha para nós, o Dr. Wellington. Doutor, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado novamente pela participação. Vitor, eu que agradeço. Eu acho sensacional essa iniciativa da COBRAUT. Então, em seu nome, que é o presidente aí do Comitê Brasileiro das Ligas de Trauma, muito louvável essa iniciativa. Eu acho que isso mostra o perfil aí dos acadêmicos que participam das ligas de trauma, de ter essa e outras iniciativas do tipo de profissionais que vão ser quando terminarem, quando se formar. Então é muito bacana mesmo. Eu que agradeço muito o convite por participar. Vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas e questões, tá bom? E eu acho muito importante esse tema, a questão de doação de órgãos, né? Porque vai beneficiar inúmeras pessoas, inúmeros pacientes de diferentes órgãos, a doação, e a gente ainda tem uma escassez de órgãos no Brasil. Vou mostrar aqui um pouquinho os números para vocês, tá? Então, vou dar um share na minha apresentação. Okay. Bom, então o tema é esse, transplante, né? E vamos abordar esses subtópicos aí, um pouquinho das indicações, do histórico, das técnicas, dos resultados e perspectivas. Eu acho que é muito importante a gente falar desse médico famoso, esse cirurgião, que já na década de 50, ele foi o primeiro a descrever o transplante hepático
e ele realizou esse transplante em cães, né, no final aí da década de 50, Francis Moore. Depois disso, eu acho que todos já ouviram falar do Thomas Starzl, que faleceu há poucos anos, né? Então a história do transplante é uma história relativamente recente. O transplante de fígado, o primeiro realizado foi em 1963. O próprio Starzl descreveu que o transplante começou de uma maneira otimista e terminou assim como uma tragédia, porque o paciente faleceu, sangrou absurdamente, e naquela época a cirurgia, a técnica estavam ainda se desenvolvendo, né? A própria anestesia também não era como hoje, e só em 67, alguns anos, 4 anos depois, é que conseguiu a primeira sobrevida tardia, o mesmo cirurgião Thomas Starzl. Aqui no nosso país, nós tivemos um pioneirismo importante com o professor Marcel Machado, que fez o primeiro transplante em 68. Vejam que não foi muito tempo depois do primeiro transplante do mundo, que foi em 63. Além disso, um dos pioneiros no transplante do Brasil também, o professor Silvano Raia, ele fez o primeiro transplante de fígado com doador vivo do mundo em 1988. Foi de uma mulher adulta para criança, para sua filha, um segmento lateral esquerdo, e a criança tinha uma atresia de vias biliares. Depois disso, vejam, no final da década de 90, é que começam a aparecer as primeiras organizações para procura de órgãos no Brasil, uma lista única, pelo menos para cada estado, e uma forma de distribuição dos órgãos, que inicialmente era de uma maneira cronológica para o fígado, né? Quer dizer, quem entrasse primeiro na fila tinha a preferência. Nesse ineditismo aqui do Brasil e até do serviço lá do Hospital das Clínicas, nós recentemente fizemos também o primeiro transplante no mundo por causa da febre amarela, pelo surto que nós tivemos de febre amarela, muito importante aqui em São Paulo. Nós tivemos, então, o fígado acabou ficando muito duro, amarelo, esteatótico, e evoluiu com uma insuficiência hepática, e alguns casos foram transplantados. E o primeiro foi realizado aqui. Então, esse é o histórico. Como introdução, eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se a gente olha aqui um mapa do mundo, né? A gente olha um mapa do mundo e a gente vê o número de transplantes por milhão de habitantes, de transplantes de fígado. Vejam que a América Latina, de uma maneira geral, ela está aquém dos números norte-americanos, né, canadenses e europeus. Aqui nós variamos de 4,8 a 9,6. Alguns países da América do Sul e da América Central nem têm transplantes de fígado. O Brasil está alcançando aí em torno de 10, mas estamos muito abaixo dos Estados Unidos e dos países europeus em número de transplantes por milhão. Quando a gente olha aqui, esse já é um artigo de 2020, em números absolutos, quando nós comparamos o Brasil com os outros países da América do Sul ou até da América Latina, a gente faz um número muito maior. A gente deve alcançar em breve cerca de 2.500 transplantes por ano de fígado. Esse número é um número até considerável em relação mundial, mas o Brasil é um país grande, é um país populoso, e por isso, quando a gente olha esse número aí de maneira relativa, agora a gente está um pouquinho melhor do que isso, né? Mas nós estamos aqui no meio, atrás de vários outros países em número de transplantes por milhão. Então, o Brasil é grande, é populoso, o número absoluto é grande, mas em número por milhão de habitantes, nós estamos aqui perto de 10, né? Enquanto outros países têm um número muito maior, mais do que 30.
olha o que aconteceu aqui com o transplante de fígado em relação ao Covid. Nós vínhamos aqui nos últimos anos subindo bastante, né, o número de transplantes, ó. Em torno de 2009, 2010 era 1.300 e a gente aumentou, quase dobrou o número de transplantes, mas com o Covid houve uma queda no número de doadores, né, e a gente caiu aí em torno de 10% o número de transplantes com o Covid. O Hospital das Clínicas, na verdade, conseguiu até aumentar em um único centro o número de transplantes, mas isso foi devido à estruturação do hospital e o hospital acabou absorvendo uma demanda da cidade de São Paulo, porque outros hospitais diminuíram ou fecharam aí a atividade de transplantes devido ao Covid nesse período. Então, o Hospital das Clínicas acabou aumentando paradoxalmente nesse mesmo período, né? Esse é um dado fornecido pela ABTO, né, então a Sociedade Brasileira de Transplantes, mostrando que o número aqui estimado, a necessidade estimada de transplantes de fígado é em torno de 5.000, 5.500. E nós fazemos, então, 2.200, 2.300. Nós fazemos menos do que a metade necessária, né? Talvez uns 40% do número de transplantes. E o que acontece com quem precisaria fazer o transplante e não faz? Muito provavelmente esses pacientes vão morrer aí pela complicação da cirrose ou de outras causas do transplante. Então, quais são as causas do transplante? Quais são as necessidades de indicar o transplante? Por que a gente indica o transplante? Então, é qualquer doença hepática, né, cuja mortalidade vai ultrapassar a mortalidade do procedimento. Então, se a gente tem uma doença hepática que pode ser aguda ou crônica, e que se você trocar o órgão vai curar essa doença e a mortalidade do transplante ela é menor, está indicado. Quando é crônica, são todas as doenças que vão provocar cirrose, né? Várias, inúmeras. Ou quando é aguda, geralmente é uma hepatite aguda que vai necrosar uma grande parte do fígado, e essa necrose é tão intensa que o fígado perde a capacidade de se regenerar. E isso é chamado, então, de hepatite fulminante. Se você não transplantar a hepatite fulminante, o paciente vai falecer invariavelmente em questão aí de 1, 2, 3 dias, né? Então, realmente é uma emergência você fazer esse transplante aqui. Bom, as causas que levam à cirrose são conhecidas. São as hepatites virais, vírus C e vírus B. O vírus C ainda é mais prevalente, né, muito mais prevalente que o vírus B, porque tanto a vacina, que nesse caso do vírus B tem vacina, o vírus C não tem, e o tratamento do vírus B diminuiu muito o número. Quase não temos mais no Brasil vírus B como causa de cirrose para a lista de transplante. Mas o vírus C ainda tem, apesar de estar diminuindo. O vírus C nós temos uma grande diminuição, porque o tratamento está muito mais eficaz, né? Além disso, o álcool, o NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que tem Dr. Wellington, você me escuta? Pessoal, acredito que aconteceu algum probleminha com a internet do Dr. Wellington, ele deve estar entrando nos próximos minutinhos. Tá bem? Eu peço a compreensão de todos.
Consegue me escutar, doutor? Ah, sim, agora eu estou escutando. Eu vou voltar então na apresentação e aí você me fala onde eu parei. Você consegue me falar? Sim, você estava ali na parte das etiologias. Depois os critérios ali. Isso. Vocês já estão vendo a tela? Estamos. Então, nas etiologias, eu acho que eu já tinha falado um pouquinho das etiologias, não? Sim. Sim, então, as causas de cirrose, né? Os tumores, o principal é o carcinoma hepatocelular, mas tem também metástase tumor neuroendócrino, as doenças metabólicas, doença de Wilson, polineuropatia amiloidótica familiar, deficiência de alfa-1 antitrypsina e a insuficiência hepática aguda, que é hepatite fulminante. É muito importante vocês saberem o seguinte: a maioria dos pacientes, mesmo com cirrose, não tem indicação de transplantes, eles têm boa função. A cirrose é um termo relacionado com o grau de fibrose e não com a função. Quando tem bastante fibrose, classificado pela patologia como grau 4, é chamado de cirrose, mas a função pode ser até normal do fígado. Como que a gente sabe se a função está boa? Através de scores, alguns mais antigos, como o Child e Pug, ou o MELD, que é um pouco mais recente, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, o Child, que é um score mais antigo, ele tem 5 critérios, são 3 laboratoriais e 2 clínicos. Os laboratoriais são a bilirrubina total, a albumina e o tempo de protrombina, né, que é com o INR. E os clínicos, que é a presença ou não de ascite e encefalopatia. E aí, cada um deles recebe de 1 a 3 pontos. Parece até a escala de Glasgow. Então, a pontuação vai de 5 a 15, sendo que o Child A é 5 a 6 pontos, o B, 7 a 9 pontos, e o C, 10 a 15 pontos, né? Então, sabendo que o Child C é aqueles pacientes que vão ter, então, uma função hepática pior e uma maior mortalidade. Para colocar na lista de transplantes, o paciente tem que estar no mínimo Child B. Aí ele entra na lista. Mas, normalmente, os pacientes transplantados são aqueles que já estão Child C, que tem uma pior função. O MELD, que é esse modelo para doença hepática terminal, ele leva em conta o INR, a creatinina e a bilirrubina, então não tem nenhum parâmetro clínico e ele inclui a função renal. É um modelo matemático logarítmico. Ele foi desenvolvido inicialmente lá nos Estados Unidos e se mostrou um ótimo preditor de mortalidade para os pacientes com cirrose grave. E ele foi utilizado então para alocação, para distribuição de órgãos para o transplante, e acabou sendo adotado quase que no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos ele foi adotado em 2002 e no Brasil em 2006. Isso aqui mostrando, ó, a mortalidade em relação ao MELD. Quando o MELD é baixo, menor ou igual a 10, a mortalidade é bem baixa, e à medida que o MELD vai subindo nessa escala, ele pode atingir cifras de aproximadamente 100%. Quando a gente vê aqui essa taxa de mortalidade, a gente acaba vendo uma linha de corte do MELD que é aceitável fazer o transplante. Essa linha de corte é normalmente em torno de 14. Acima de 14 é bem aceitável você fazer o transplante, porque a mortalidade do transplante vai ser menor do que a própria doença do fígado. Então, aqui as alocações pelo MELD. Quais são? Tem algumas limitações. Pacientes, às vezes, têm algumas complicações da doença do fígado que não pioram, acabam não tendo um aumento do MELD para ele ser transplantado. Por exemplo, tem muita encefalopatia, né? O paciente fica confuso, perde a capacidade de trabalhar, às vezes não consegue nem ficar sozinho. Ascite, muito importante, né? Como vocês veem esse abdômen aqui bastante estendido, ascite refratária, que tem que ficar fazendo paracentese. Ascite com derrame pleural, que o paciente desenvolve insuficiência respiratória. Síndrome hepatopulmonar, o paciente não começa a ficar com hipoxemia. Tumores como CHC ou metástases de tumor neuroendócrino.
infecção no fígado de repetição, colangite de repetição e as doenças metabólicas. Todas essas doenças não são contempladas pelo MELD, o MELD não se eleva. Por isso, as câmaras técnicas acabam decidindo em dar pontuação para essas situações graves para que sejam transplantadas, porque o MELD não vai subir, né? Essas situações especiais, então, são todas essas doenças, carcinoma hepatocelular, doenças metabólicas, outros tumores, ascite refratária, encefalopatia, colangite, síndrome hepatopulmonar, prurido, intratável. Tudo isso aqui, como não está contemplado pelo MELD, após uma avaliação por uma câmara técnica, você dá para esses pacientes pontos no MELD, é chamado, então, situação especial, que normalmente começa com 20, depois de 3 meses, se não for transplantado, passa para 24, depois de 3 meses para 29. Né? A principal situação especial, então, é o carcinoma hepatocelular. Quando ele é considerado irressecável e ele está dentro de critérios restritivos de tamanho e número, ou seja, uma lesão só menor do que 5, ou até 3 lesões menor do que 3, e o tumor não invade vaso dentro do fígado, que dá para ver em exames de imagem, esse paciente, então, ele recebe essa situação especial para ser transplantado, porque nem sempre o MELD sobe, né? Senão o tumor vai crescer e ele vai acabar falecendo do tumor. Um outro caso é a ascite intratável, que tem altíssima mortalidade. Então, esses aqui é um exemplo de pacientes que foram pontuados por ascite intratável e acabaram falecendo antes de transplantar, devido à gravidade desses pacientes. Eles são muito sarcopênicos, desnutridos, e são pacientes graves mesmo não tendo um MELD tão alto. Outros tumores também que vão para o transplante: hepatoblastoma, carcinoma fibrolamelar, tumor neuroendócrino restrito ao fígado, né? Tumor primário ressecado e sem doença extrahepática, um hemangioma gigante irressecável, ou hemangiomatose ou doença policística com síndrome compartimental, adenomatose múltipla bilobar extensa e ressecável. Esses são outros tumores que podem ser transplantados. Mudando agora para a hepatite fulminante, né, que é uma insuficiência hepática aguda, que é uma causa, é uma emergência. Ela é caracterizada por uma icterícia que é seguida de encefalopatia, sem doença hepática prévia. A classificação ela pode ser hiperaguda até 7 dias, aguda de 7 a 28 e subaguda de 4 a 12 semanas. Existem alguns critérios que caracterizam essa síndrome, né, que são utilizados até para colocar o paciente na lista de transplante. Existem 2 critérios que são adotados, um critério inglês, que é do King's College, e um critério francês, que é de Clichy. O critério do King's College, ele separa os pacientes que usaram paracetamol, com objetivo aí, maioria de tentativa de suicídio, e os não paracetamol. Então, eu não vou me ater aqui muito, mas leva em consideração o pH, o INR, que é a coagulação, a creatinina e o grau de encefalopatia. E aqui leva em consideração o INR, né, o tempo entre a icterícia e a encefalopatia, se o INR é maior do que 3,5, o nível de bilirrubina, se a causa é não A, não B, que é mais grave, e a idade, o extremo de idade, menor do que 10 ou maior do que 40 anos. O critério de Clichy é um pouco mais simples, ele leva em conta o grau de encefalopatia, 3 ou 4, e o fator 5. Menor do que 20, menor do que 30 anos, e menor do que 30 em maiores do que 30 anos. Quando esses pacientes, então, obedecem esses critérios, eles são priorizados na lista de transplante, ou seja, eles passam na frente em todos aqueles que entraram na lista pelo MELD. Né? Outras priorizações na lista de transplante, além da hepatite fulminante, é quando o paciente é transplantado e o fígado não funciona, isso em até 7 dias depois do transplante. O paciente que tem um trauma muito importante, o fígado aí se despedaça, entre aspas, né, e acaba tendo que retirar o fígado, porque por sangramento, para o paciente não morrer pelo trauma, e ele fica anepático, então isso é uma priorização também. E
Antes, trombose de artéria era priorização, mas agora não, só recebe uma pontuação especial de 40. Essas são as causas de priorização. Olha aqui uma imagem, então, de um fígado com uma hepatite fulminante. Aqui parece, ó, o que sobrou de um pouquinho de fígado é essa parte mais escura. E aqui é um fígado que está necrosado e acaba se encolhendo, ou se retraindo. Então, essa parte mais clarinha, mais lisa, é até a parte onde teve necrose hepática. Essas são as causas, vejam que a maioria até é de causas indeterminadas, né? A gente tem também droga, hepatite autoimune, hepatite B. Então, essas são outras causas. Muitas vezes a gente não consegue determinar a causa da insuficiência hepática. A técnica para o transplante. Então, para vocês que fazem liga do trauma, os alunos gostam bastante de cirurgia e de técnica. Então, acho que vocês vão gostar dessa parte, que tem as fotos, os filmes. E a gente divide o quê? Na captação do órgão e no seu preparo, que é o backtable, ou cirurgia de bancada. Depois, na hepatectomia, retirada do fígado doente, cirrótico. Fica uma fase anhepática, sem o fígado. E no implante do enxerto, o enxerto que foi captado. Olha, nesse desenho aqui vocês podem ver, ó, o fígado ele fica bem escondido, né, embaixo do arcabouço costal, né, dentro da cúpula diafragmática. Embaixo dele a gente tem o rim direito, a cava passa aqui bem, ó, retrohepática, né? Então ele é um órgão muito vascularizado, mas é protegido pelo arcabouço costal. Então por isso que a maioria dos traumas não lesam muito o fígado. Aqui na cirurgia da captação, então, a gente acaba tendo que fazer uma incisão muito ampla, desde a fúrcula até o pubis. Abre o tórax, dá para ver o coração batendo, e a gente vai dissecar um acesso venoso para o sistema portal e para a aorta. A aorta aqui é reparada, e a veia, geralmente a veia mesentérica é inferior. A vesícula é lavada, né, e aqui tem o hilo. Depois a gente vai canular tanto a aorta quanto a veia, para injetar a solução de preservação. Está canulando a aorta, depois que canula a veia, joga o gelo, corta a cava para exsanguinar o fígado e lavar o fígado com a solução de preservação. E depois, no tempo frio, você vai cortar o diafragma, a veia cava, e vai cortar a veia porta, lá o tronco celíaco desde a inserção na aorta e retirar o fígado. E o fígado vem bonitinho, lisinho. Só que ele tem, às vezes, bem bonito, lisinho, sem nada de gordura, de esteatose, ou até essa foto aqui, que tem muita gordura, muita esteatose. Então, os extremos, é fácil, né? Todo mundo vai usar esse, ninguém vai usar esse. Mas esses do meio, às vezes a gente precisa fazer um bom match com o receptor, um receptor um pouco melhor, às vezes fazer uma biópsia para ver se tem muita esteatose, tudo isso, né? Então a gente prefere sempre um fígado lisinho, não muito grande, que não tenha muita gordura, que não tenha esteatose. Às vezes o fígado é bonito, mas tem alguns problemas nas artérias, pode ter trombose, como a gente até já descreveu. Na hora você não consegue visualizar, depois que vai para o backtable, que vai dissecar as artérias, você vê que tem trombose nas artérias hepáticas. Ou tem muitos órgãos, muitos fígados que vêm com variação anatômica e acaba tendo que fazer uma reconstrução no backtable das artérias. Ó. Tem um ramo mais comum, é um ramo para o fígado que vem da artéria mesentérica superior. E a gente tem que fazer uma reconstrução. Tem algumas maneiras, que foram até descritas, de reconstrução. Então aqui, ó, no backtable, limpa-se a artéria, a veia, aqui a veia porta, a cava, testa, né, liga os seus raminhos, testa todos esses vasos, para depois fazer o implante. E aí o fígado depois é pesado, né, tá bonitinho ali, ó, esse é um órgão bem bonito, lisinho, diferente daqueles cirróticos, né. E qual a incisão que a gente vai usar? No passado, era usado uma incisão mediana e subcostal bilateral, que era chamada de Mercedes. Mas essa incisão é ampla, essa parte aqui da junção das três hastes fica um pouco isquêmica, dá muita hérnia, e nós mudamos para uma incisão que é mediana subcostal direita,
que é chamada incisão em J ou em J invertido, e essa incisão, ela proporciona um ótimo acesso, e a maioria dos transplantes agora são feitos só com essa incisão. É possível fazer também uma subcostal bilateral, mas acaba sendo uma incisão maior, e essa aqui dá um bom campo, sendo uma incisão até menor. Então, inicialmente era essa incisão, com os afastadores, ó, um campo grande, né? Mas acabava ficando um pouco isquêmico aqui no meio. E passamos por essa incisão, uma incisão em J, essa até desceu bastante aqui, às vezes essa haste vira um pouco mais curta aqui, né? E proporciona um campo grande, com os afastadores que são melhores atualmente, fazem uma boa retração. E o transplante em si, você tem algumas maneiras, acho que duas basicamente, que é uma hepatectomia clássica ou convencional, que remove a cava junto com o fígado, e o piggyback, que mantém a cava. Quando a gente remove a cava junto com o fígado, nós temos que fazer uma anastomose da cava suprahepática, da cava infrahepática e depois dos elementos do hilo, que é a veia porta, a artéria e a via biliar. Normalmente, depois da cava e da veia porta, a gente já solta o clamp para reperfundir o fígado. E depois da reperfusão, fica faltando a artéria e a via biliar. Aqui vocês têm uma foto, ó, já foi retirado o fígado, junto com a veia cava. E aqui a cava suprahepática clampeada e a infrahepática, né? Na hora que colocar o órgão aqui, tem que fazer a anastomose aqui em cima e depois aqui embaixo da veia cava. Essa hepatectomia, ela tem a vantagem de ser um pouco mais rápida para retirar o fígado, mas ela aumenta uma anastomose da cava e, além disso, a cava fica clampeada, o que pode piorar a hemodinâmica do paciente, e muitas vezes necessita de muita droga vasativa, muito volume, né? Então, a gente prefere fazer com o piggyback. Com o piggyback, você vai ligando os vasinhos, ó, e a cava permanece. Fica a cava com várias ligadurinhas aqui e coloca os clamps nas veias hepáticas, né? Então, aqui está mostrando, ó, a cava está aqui e o fígado está sendo levantado e está ligando os vasinhos para retirar o fígado, né? Então, ela é um pouco mais demorada, essa hepatectomia na retirada, e você precisa ir ligando os vasos entre o fígado e a veia cava. Mas ela permite um clampeamento parcial da veia cava, mantendo o seu fluxo. Com isso, o paciente fica mais estável hemodinamicamente. Então, isso é melhor para o paciente. E você diminui também uma anastomose que é da cava infra. Isso aqui, ó, a gente faz também um piggyback com uma portocava temporária. Logo que liga o hilo, a gente pega a porta e faz uma anastomose aqui na veia porta. Com isso, você alivia o fluxo sanguíneo intestinal, né, esplâncnico, para a veia cava, e melhora, e até não fica isquêmico aí por retenção venosa, e você tira a veia porta do fígado, então diminui um pouco o sangramento, facilita você liberar o fígado da veia cava, o piggyback. Aqui para mostrar aqui para vocês que tem um trabalho nosso mostrando que os pacientes com esse shunt portocava temporário acabaram tendo uma melhor evolução dos que não fizeram o shunt, uma melhor sobrevida, né? Além disso, a gente pode fazer esse piggyback tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, que foi lado esquerdo que a gente já descreveu, usar isso pela esquerda. Uma foto mostrando, ó, o fígado aqui, os vasinhos sendo ligados, ó, ligando aqui na cava e no fígado, para retirada do fígado aqui. E depois que retirou o fígado, ó, essa é a fase anepática, a gente olha o fígado aqui, ó, com tumores, mostrando tumores, um fígado cirrótico bem feio, e a gente faz a hemostasia, deixa tudo preparado para o implante do fígado. Então, a gente pode até deixar a cava, mas clampear ela completamente. Nós não fazemos isso muito, porque tem uma desvantagem do clampeamento da cava, é quase como ressecá-la, e perde o benefício também da anastomose portocava, né? Então, a gente não... Isso aqui é uma foto mostrando, ó, manteve a veia cava, não vai ter que fazer essa anastomose, mas a cava ficou clampeada. Então, essa técnica a gente não gosta muito, porque acaba tendo que clampear e você perde o retorno venoso da veia cava.
Só para mostrar um desenho do aspecto técnico do piggyback, o fígado é implantado e ele vem com a sua cava retrohepática. Aqui a gente acaba ligando, ó, suturando, faz essa anastomose aqui, então com a parte anterior da cava, né? E aqui, essa é a veia cava do receptor. É uma anastomose só da veia cava, ela pode ser feita aqui término terminal, ou pode ser feita lateral também na veia cava. Então, o implante do enxerto, geralmente quando os órgãos são muito grandes, aqui é mais difícil implantar, a gente prefere os órgãos pequenos, que é mais fácil, né, de fazer esse implante. Quando a gente faz, normalmente o nosso serviço prefere anastomose com essa técnica que é anterior na veia cava, usando o tronco da veia média esquerda com ampliação aí da parede anterior da cava. Existem alguns serviços que usam as 3 veias hepáticas, mas a veia direita é mais posterior, ou lateral, pelo lado direito ou lado esquerdo. Então, são diferentes técnicas do implante. Aqui está mostrando, ó, o tronco e a veia direita. A veia direita é totalmente fechada, e a gente usa, então, o tronco e ampliação aqui anterior, né? Essa aqui é uma publicação mostrando a técnica que a gente faz no implante do fígado na cava. O filmezinho mostrando, ó, a anastomose posterior da veia cava. Vejam vocês que fica uma anastomose fácil usando só a parede anterior da cava, sem usar a veia direita, né? Só a parede anterior. Então, aqui o desenho e aqui o filmezinho mostrando como é que a gente vai fazendo essa anastomose. E aqui a ligadura da veia cava infrahepática. Como a gente fez a técnica de piggyback, não precisa fazer anastomose dessa veia, né, da veia cava infrahepática que veio com o fígado, e a gente só faz uma ligadura dessa veia. Depois disso, a gente faz uma ligadura daquela anastomose portocava que nós fizemos. Então a gente desmancha esse shunt portocava, que ele é temporário só, para usar a veia porta aqui, para fazer a anastomose com a veia porta do fígado, né? Então aqui nós temos o filmezinho mostrando, ó, a anastomose aqui já na parede anterior, aqui na parede posterior. É uma peculiaridade dessa anastomose, como a veia é fina, sempre acaba fazendo um pouquinho de cortina na veia, um efeito de cortina. Por isso que no final, na hora da ligadura, a gente deixa uma sobra do fio, que é chamado de growth factor, ou fator de crescimento. Porque quando a veia vai encher com essa sutura contínua, o fio vai correr um pouquinho e evitar aquele efeito de ampulheta, né, para ficar o calibre melhor possível. Então isso é chamado de growth factor. Quando a gente revasculariza o fígado, está soltando o clamp aqui em cima da cava, né, e vai soltar o clamp de baixo, que é da porta. A gente gosta, né, é melhor quando o fígado se enche de sangue rapidamente. Então a velocidade aqui está, ó, ficou vermelhinho já, né, o fígado, mas tem umas áreas ainda um pouquinho heterogêneas. Aqui tá bom, mas não tá o ideal. O ideal é quando fica todo vermelhinho rapidamente. Além disso, depois da revascularização, a gente olha se o fígado ainda ficou molinho, se não está muito duro, se a artéria começa a sair sangue, se tem backflow na artéria, e se depois de um tempinho o fígado começa já a produzir bile. Isso aí são bons fatores. Além disso, logo que revasculariza, a gente sempre mantém um contato, uma conversa com o anestesista, porque o paciente cai a temperatura, né, porque o fígado está gelado. Com as citocinas que são liberadas, ele pode fazer uma arritmia. Um último transplante, hoje teve um transplante, e ontem teve transplante ontem, o paciente de ontem, ele fez, na hora da revascularização, uma fibrilação atrial, logo que soltou o clamp. E esse paciente ficou com fibrilação durante o resto da cirurgia, e ele reverteu a fibrilação só na hora que chegou na UTI. Então, para mostrar que muitas vezes, né, a própria hipotermia e as citocinas podem provocar arritmia, hipotensão também no paciente. Então aqui, ó, antes de revascularizar, depois de revascularizar, a cor do fígado, né, e como ele vai ficando mais vermelhinho. A artéria aqui a gente pode usar
de acordo com a distância, o calibre de cada artéria, diferentes locais, né? De preferência, a gente às vezes usa um PET, ou seja, a gente usa depois de uma bifurcação para aumentar essa boquinha e não fazer nenhuma estenose com a anastomose. Então, esses são os diversos pontos, tanto da artéria do enxerto, né, que vem desde um PETzinho da aorta, pode usar vários pontos, né, e também do receptor, que a gente pode usar da bifurcação da artéria hepática, ou da gastroadenal, ou até um pouco mais para trás, né. Então, são diversos pontos onde a gente pode fazer a anastomose da artéria. Aqui, ó, vocês podem ver a artéria, embaixo aqui a anastomose da veia porta e aqui a via biliar. Outra artéria, outra foto da artéria, outra foto da artéria. Então, vocês estão vendo aqui diferentes tipos de artéria foram feitos, a maioria utilizando o PET. A anastomose biliar, no transplante, principalmente em adultos, a maioria é feito colédoco, né? Se é muito pequeno o calibre, às vezes a gente faz com pontos separados. Calibre maior, anastomose contínua. Então, a vantagem de fazer colédoco é que, se precisar manipular, pode ser feito por via endoscopia. E as biliodigestivas, só quando você tem, às vezes, uma grande desproporção, ou a via biliar doente em adultos ou crianças, é mais frequente fazer biliodigestiva também. Bom, os resultados do transplante. Esses são os resultados que a gente mostra até de séries dos Estados Unidos, né, que alcançam mais de 70% depois de 5 anos de transplantes. Aqui com o doador de morte encefálica, que é o DBD, ou doador pós-morte circulatória, que é o DCD. O DCD tem um pouquinho pior resultado, né, porque tem mais tempo de isquemia do órgão, isquemia quente. O resultado europeu, que alcança também uma sobrevida em 5 anos semelhante, cerca de 72%. E aqui o resultado no Brasil, que alcança cerca aqui de 67%. É um pouquinho abaixo, né, mas tem um resultado próximo aí dos 70% em 5 anos. Então, a gente está cada vez melhor no Brasil. Essa curva é até mais antiga, mas a gente tem cerca de 70%. Esse aqui é no nosso serviço, mostrando o quanto nós melhoramos, ó. Era perto de 68% sobrevida em 1 ano, né? Aqui 1 ano. E passamos para 85% em 1 ano, em 2022. Com melhora na técnica, melhora nos cuidados perioperatórios, melhora na seleção de órgãos. Isso tudo melhora o resultado do transplante. Tem que lembrar para vocês que o transplante, por ser uma cirurgia grande, complexa, é uma cirurgia que necessita de uma atuação multidisciplinar, né, além do cirurgião, o hepatologista, o anestesista, intensivista, infectologista, as outras equipes não médicas, enfermagem, psicologia, nutrição, assistente social, fisioterapia, farmácia, etc. Então, é muito importante um atendimento multidisciplinar. Como perspectivas, no Brasil, nós temos áreas no Brasil que a gente tem uma deficiência muito grande de transplantes, principalmente as regiões norte e centro-oeste. Essas regiões, elas têm, às vezes, locais que nem têm centros transplantadores, né? Na América Latina como um todo, muitos países também são muito carentes, então a gente tem que tentar homogeneizar ao máximo, difundir o transplante para essas outras regiões, não só absorver. Mas esse aumento do número de transplantes aí, é muito difícil, ele às vezes está muito ligado à questão de saúde pública e socioeconômica do país, né, e investimento, às vezes, tanto para captação de órgãos, também até para formação de pessoal, para ir aos hospitais, para captar esses órgãos, treinamento de gente para falar com as famílias, campanhas, etc., né? Então, é muito difícil. Claro que é muito importante aí o treinamento e formação de recursos humanos. Nós, com um link aí com outros
centros bons da América Latina, que é no México e no Chile, nós conseguimos fazer um centro de transplantes, um rodízio para fellows na América Latina, para treinamento em cirurgia hepática, pancreática e transplantes, né? O treinamento também com modelos experimentais é importante. Fizemos tutoria para outros centros transplantadores no Brasil, como, por exemplo, em Botucatu, também ajudamos em Goiânia, em Recife, né? É importante também a gente entrar, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar no ERAS, que começou para a cirurgia coloproctológica, mas expandiu para várias outras cirurgias e já tem recomendações no transplante. Nós participamos das recomendações para o transplante também do ERAS. Isso visa minimizar aí o tempo de internação, minimizar custo e melhorar os resultados para esses pacientes. Vocês também já devem ter ouvido falar das máquinas de perfusão para os órgãos depois da captação, que melhora não só os resultados dos órgãos que já são utilizados, como pode até expandir a utilização de órgãos que não seriam usados. Melhora órgãos que são gordurosos, esteatóticos, etc. Então, tem máquinas hipotérmicas, máquinas normotérmicas que utilizam sangue, etc. Isso é uma perspectiva muito boa para o Brasil. Como conclusões, então, para vocês, o que a gente pode dizer? Que existem diversas doenças que em fases avançadas, a sua maioria são indicações de transplante de fígado. Apesar do aumento do número de transplantes no Brasil, a grande demanda faz com que ainda exista um grave problema de escassez de órgãos. Por isso é que é importante a participação de ligas como a de vocês, né, do Comitê Brasileiro nessa campanha, porque vocês são formadores de opinião. E mostrei que a técnica ela evoluiu bastante, né, com o passar dos anos, e a técnica hoje em dia ela já é muito melhor, está muito padronizada. Os resultados, eles são muito bons atualmente, são mais homogêneos. O Brasil tem resultados comparáveis ao resto do mundo, né, então está muito bem. Tem espaço ainda para a gente buscar uma melhora de resultados, e todo mundo trabalha para isso. E o Brasil e a América Latina, a gente tem ainda áreas carentes de centros transplantadores e de pessoal de treinamento especializado. E o papel é nosso, né? O papel é nosso de treinar essas pessoas e voltar essas pessoas para essas áreas, para a gente formar mais centros transplantadores, mais centros de captações de órgãos, para melhorar o transplante como um todo no Brasil. Então eu finalizo, agradeço a atenção de vocês, abro para as questões aí que vocês tiverem, né? Esse aqui é o nosso time lá, time do Hospital das Clínicas. Tá bom? Muito obrigado, Dr. Wellington, pela participação e excelente palestra. Eu fiquei até um pouco fascinado, já tive a oportunidade de olhar algumas cirurgias de transplante hepático aí, mas eu acho que não com tantos detalhes assim como tu pôde mostrar para nós. Eu achei muito interessante isso mesmo, porque apesar de você comentar que é bem ampliado, né, a incisão ali, quando tu tá de espectador ali numa cirurgia, às vezes a gente não consegue enxergar muito. Eu, de imediato, aí já gostaria de abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar no chat, utilizar o microfone, fiquem bem à vontade, pessoal. Eu tô olhando aqui no... Temos alguns comentários ali de agradecimento. Tem alguns comentários. Você sabe que agora, até para nós lá, ficou... essa sala nova que nós estamos utilizando, não é tão nova assim, mas ela tem pelo menos câmera. E agora, para quem vai lá, melhorou muito para assistir. Faz algum tempinho, deve ter o quê? Uns 2 anos que a gente tem uma câmera que ficou muito melhor para assistir o transplante. Realmente, quando não tem câmera, fica bem mais complicado. Com certeza. E torna a cirurgia mais segura também, né? São muitas pessoas podendo visualizar a cirurgia, né? Sim. Muito interessante. A Camila disse que já foi lá no HC e já assistiu e gostou. Olha só. Que demais. Eu acredito que o pessoal também, se quiser, podem mandar as perguntas aí no nosso chat durante o tempo aqui, ou no nosso Instagram também,
e a gente pode direcionar também essas perguntas para o Dr. Wellington, né, que eu acho que às vezes o pessoal fica um pouco tímido. Então, Claro. novamente, doutor, gostaria mesmo de agradecer, fiquei muito feliz, eu, em nome do comitê também, ficamos muito felizes com a tua participação e essa ilustre presença aí dentro da nossa campanha.